Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, que a paz esteja com todos. E nós vamos dar prosseguimento a essa série de mensagens, falando sobre a oração, tá? O título é O Caminho da Oração. Nós vamos para a parte 2, Se você ainda não assistiu a parte 1, assista lá, tá bom? A parte 1, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Assista lá a parte 1 desse vídeo, tá? Eu peço para você compartilhar, se inscreva também nesse canal, tá certo? Para que o Evangelho seja pregado, pois esse é o meu objetivo, tá? Através desse canal, tá bom? Meu forte abraço a você que sempre me acompanha, seja você cristão ou não cristão, tá? Seja você de qualquer denominação evangélica, não importa, tá? Você é da Batista, da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, da Universal, da Igreja Mundial, não importa, do Ministério Graça, como eu sou, mas você é católico, espírita, ateu, você é kardecista, você que é do candomblé, todos são bem-vindos nesse canal, tá bom? Só que esse canal é um canal para transmitir a palavra de Deus, tá? E a palavra de Deus, ela vai de confronto com aquilo que a gente precisa, Nunca espere o que você gostaria de ouvir nesse canal, tá? Esse canal é aquilo que você precisa ouvir, porque é Deus quem está me usando para falar com você, tá? Então, é aquilo que você precisa, ouvir, é o que você vai ouvir da parte de Deus, através desse canal, tá certo? Mas a verdade cura, mas ela faz o quê? Ela levanta, Eu sempre eu sempre falo isso nos meus cultos, nas reuniões que eu faço com o povo. Eu falo que a verdade é como se fosse uma injeção bezetacil, Só quem tomou sabe a dor que tem. Mas ela dói, mas ela levanta. Então, é a verdade que você vai ouvir através desse canal, tá certo? Então vamos dar prosseguimento. Hoje eu quero falar, qual tem sido o seu comportamento diante de Deus na sua oração? Porque a oração, ela é o quê? A oração, ela é uma conversa, A oração, ela é um diálogo que você tem com Deus. Então, mas o detalhe é como você tem chegado diante de Deus, como você tem se apresentado diante de Deus, de que forma você tem tratado Deus. Às vezes tem muitas pessoas que elas confundem ousadia com falta de educação com Deus. Por exemplo, certa feita eu vi um pregador, ele falando que quando ele orou, ele falou dessa maneira, Esse pregador falando, ele me contando, Ele falou assim, porque quando eu fui orar, eu cheguei para Deus e falei, ó Deus, presta atenção, olha aqui. Eu escutei um pregador falando isso. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, tem gente que perdeu o juízo, Tem gente que não sabe diante de quem que ele está falando e com quem que ele está falando. Por exemplo, quando você vai diante de um juiz, para que uma causa seja julgada, de que maneira você se apresenta diante do juiz? Quando você chega lá diante do juiz, como você conversa com ele? Você fala para ele assim, ô juiz, presta atenção aqui, juiz.
eu tenho uma causa para ser julgada, né? E o senhor tem que julgar essa causa, porque o senhor tem que fazer, juiz. Será que você chegaria desse jeito diante de um juiz? Tenta a sorte. Porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Vai ser um desacato à autoridade, né? Você vai estar desacatando uma autoridade. Você pode sair dali até preso, né? Quando você conversa com um policial, que é uma autoridade, de que maneira que você conversa com ele? E aí, policial, você tem que fazer alguma coisa, rapaz. Faz alguma coisa, presta atenção. Você fala desse jeito, né? Se você fizer isso, você também estará desacatando a lei, né? Então eu fico pensando, se diante de uma autoridade terrena, a gente tem esse respeito, por que com Deus muitas pessoas não têm? Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho que chegar diante de Deus com ousadia. Mas ousadia não é falta de educação. Se você aprendeu dessa maneira, você aprendeu errado, meu amigo e minha amiga. Aí a pessoa ela cita o Gideão, né? Tem um pregador, tem uma grande igreja que cita muito o Gideão. Fala que o Gideão ficou revoltado. Sim, concordo. Mas o Gideão ele não ficou revoltado com Deus. O Gideão ele ficou revoltado com aquela situação que eles estavam vivendo, né? Aí quando Deus apareceu pro Gideão e falou: o Senhor é contigo, homem valente. Aí o Gideão falou para ele: mas se o Senhor é contigo, por que está acontecendo isso? Mas a maneira que o Gideão falou com Deus não foi uma falta de educação. O Gideão ele foi ousado, não foi mal educado. E às vezes hoje tem gente que quando vai orar, ela engrossa a voz, ela faz cara feia, cara de revolta. Ela fala assim, não, ó Deus, ou o Senhor é ou não é, porque o Senhor tem que fazer, não, porque eu vou jogar Deus contra a parede. Tem gente que perdeu o juízo. Quem somos nós para jogar Deus contra a parede, meu amigo e minha amiga? Se só com um dedinho, com um estalar de dedo, ele pode nos destruir, fulminar nossa vida com fogo. A pessoa fala assim, não, porque Deus tem que me honrar, porque Deus tem que fazer, como se Deus fosse obrigado, né? Chega diante do juiz dessa maneira para você ver. Chega diante de uma autoridade dessa maneira, você vai ver se você vai ganhar alguma coisa. E às vezes tem pessoas que chegam diante de Deus dessa maneira, né? Não, porque o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que... Não tem que nada, meu amigo e minha amiga. Nunca esqueça de quem você é e quem Deus é. E às vezes muitas pessoas estão se esquecendo de quem ela é diante de Deus e quem Deus é. Quer chegar de qualquer maneira, quer falar com Deus de qualquer maneira, né? Você chega no seu pai de qualquer maneira, você que é filho. Se você respeita o seu pai de verdade, você não vai tratar seu pai de qualquer maneira, vai? Se bem que eu vejo alguns aí que tratam, mas é porque não respeita o pai, né? Mas uma pessoa, um filho que respeita o pai de verdade, ele não vai chegar diante do pai de qualquer maneira. Ele não vai falar, e aí pai, e aí coroa, e aí velho, não. Ele vai falar, ô pai, o senhor pode fazer isso? Até hoje eu tomo bênção da minha mãe, né? Hoje eu não tenho mais o meu pai, mas até hoje eu tomo bênção da minha mãe. E quando meu pai era vivo também tomava bênção do meu pai. Eu trato a minha mãe como senhora, né? Ou seja, porque eu sou filho, ela é a mãe, é uma autoridade acima de mim, foi ela que me gerou. E às vezes tem pessoas que confundem as coisas, né?
Tem pessoas que confundem revolta confunde ousadia com revolta, com falta de educação, né? E tem pessoas que falam assim, não, porque eu sou íntimo de Deus. Tudo bem, legal, bacana. Temos que ter intimidade com Deus, sim. Mas nunca esquecer quem Deus é. Voltando à autoridade. Vamos supor que você tenha muita amizade com o médico. E você vai chegar no consultório do médico, você vai tratar ele de que maneira? Como, e aí, Zezinho? Não, se você tiver respeito pela autoridade do médico, você vai chamar ele do quê? Ô doutor. Voltando o juiz, que é a maior autoridade terrena, né? A maior autoridade que tem na terra, terrena. Da lei, o juiz é a maior autoridade, né? Só se eu estiver enganado no que eu estou falando, mas assim, da lei, né? Quando se trata de autoridade da lei, eu acredito que o juiz é a maior, porque é ele quem decide, é ele quem dá a sentença, né? É ele quem decide se a pessoa vai ser julgada ou condenada. Então vamos supor que você é íntimo de um juiz. Você é casada com um juiz, minha amiga. Você vai chegar diante dele, e aí, bem, vai fazer justiça? Não, no tribunal você não pode chegar desse jeito. No tribunal você vai chegar, falar o que para ele? Vossa Excelência. Ah, mas eu sou íntimo do juiz. Não importa. Ele está diante do povo, está diante do trabalho dele. Então ele tem que ser tratado como tal, né? Vamos supor que você é um grande amigo do juiz. Você vai chegar no juiz e falar, ô Zezinho, você não vai julgar minha causa, não? E aí, Zezinho? Se você chegar desse jeito, meu amigo e minha amiga, você pode ser expulso do tribunal. Porque o juiz está no local de trabalho dele, mesmo que ele seja teu amigo íntimo. Então assim é Deus. Também você não pode confundir intimidade com falta de respeito. Tem gente que chama Deus de você, chama Jesus de você. Está tudo errado, meu amigo e minha amiga. Mesmo você tendo intimidade com Deus, Ele é o Senhor. E você e eu somos servos, né? Você vê que Jesus, quando ele orava no jardim do Getsêmani, qual que foi a posição que Jesus teve quando ele estava perto de ser crucificado, né? Qual que foi a posição dele? O que que ele disse diante do Pai? Ele não falou, você podia afastar esse cálice, hein? Esse cálice vai ser difícil, hein? Você não podia fazer isso não, ô coroa, ô velho? Jesus nunca agiu desse jeito com Deus. A Bíblia diz que Jesus chegou diante do Pai e falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja conforme o Senhor quer, não como eu quero. Jesus chamou Deus de Pai. Então, tenha respeito para com Deus. Nunca se esqueça diante de quem você está e com quem você está falando. Nunca se esqueça que Deus é o Senhor e você e eu somos servos. Para a gente finalizar esse segundo estudo, essa segunda parte, segundo módulo desse pequeno seminário, olha o que a Bíblia diz lá em 1 Reis 18:36, Preste bem atenção na posição do Elias. Olha só, 1 Reis 18:36, diz assim, e na hora de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se dizendo, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifesta-te, pois, hoje, mostra que tu és Deus em Israel e que eu sou
e que o Senhor é Deus em Israel, em que eu sou o teu servo. Está lá, 1 Reis 18:36. Você vê que o Elias, diante de Deus, ele se comportou de que maneira? Dessa maneira. E olha que Elias era o que? Era um profeta, hein? Era um homem que era íntimo de Deus. Era um homem que representava o próprio Deus na face da terra. Mas olha a posição que o Elias se apresentou diante dele. Olha a posição que o Elias se apresentou diante de Deus. Ele se apresentou-se como servo e Deus, o Senhor. Então é dessa maneira que nós devemos nos apresentar, tá? Que Deus abençoe você, que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.